Olá, meu nome é Luiz Fernando e o meu curso é o Gestão Estratégica de Custos. Antes de mais nada, a gente tem que entender que a empresa, para fazer receita, tem gastos. Esses gastos podem ser custos ou despesas. Qual a diferença? Custo é tudo que está ligado à produção. Despesa é tudo que está ligado à gestão. Por exemplo, aluguel. O aluguel do galpão da fábrica é custo. O galpão, o aluguel do escritório é despesa. O salário do operário é custo. O salário do contador é despesa. Então tem que ter essa diferenciação entre os gastos. Tanto custo como despesa pode ser fixo ou variável. Fixo é um nome ruim que dá a falsa ideia de que ele não se altera. Ele se altera. Ele só não tem relação direta com o volume de vendas. Se você fizer aqui um gráfico das vendas, pode ser que você encontre esse comportamento aqui das vendas. O custo fixo tem esse comportamento aqui. Ele não é igual todo mês. Só não tem relação direta com o volume de vendas. O variável, esse não. Esse tem uma relação absolutamente direta com o volume de vendas. Por exemplo, comissão dos vendedores. Se eu aumento as vendas, a comissão aumenta na mesma proporção. Agora, o combustível gasto por vendedores, esse é fixo, apesar de não ser igual todo mês. Por quê? Porque não tem relação direta com o volume de vendas. Eu queria ter só gasto variável na minha vida. Eu não queria ter despesa fixa. O problema é que as empresas têm mais despesas fixas do que variável, na maioria das vezes. E tanto o custo fixo como o variável, ele pode ser direto ou indireto. Os custos diretos são aqueles que estão relacionados diretamente ao produto. Você quer saber qual é o custo direto de uma calculadora? Desmonta ela. Se você tem um galpão dedicado só para aquele produto, ele é custo direto daquele produto. Se você tem um operário que só lida com o produto, ele é custo direto daquele produto. Esses são fáceis de identificar. O grande problema está aqui, nos indiretos, que são aqueles compartilhados e, portanto, exigem o rateio. Gente, rateio, se você olhar de perto, nenhum presta. Porque todos eles guardam uma grande subjetividade. O que é o indireto? O gerente industrial, por exemplo. Um galpão que você usa para mais um produto, para estocar mais um produto. Um operário que ora produz o produto A, ora produz o produto B. Como ratear? Bom, os critérios mais conhecidos são, primeiro, político. Um ano joga 30% para um, 70% para outro, o outro ano 60%, 40%, para não ter que explicar para a matriz por que tem um produto tendo prejuízo. Então vai acomodando, porque o que interessa é o corporativo, não é assim que falam nas corporações. Depois você tem o que penaliza o sucesso, que é aquele que faz proporcional ao faturamento. Eu acho isso ótimo, porque se eu tenho produto A e B e eu faço proporcional ao faturamento, eu estou dizendo para o gerente do produto B que se não vender nada, eu não vou jogar custo fixo para ele. Faz sentido isso? Eu não sei de onde tiraram que jogar proporcional ao faturamento é lógico. E tem aquele que divide igualmente,
que na minha opinião é o pior de todos, que é igual a água de condomínio. Ninguém economiza, porque todo mundo vai pagar igual. No prédio de um amigo meu, mudaram o medidor de água para individual. No primeiro mês, o consumo total de água caiu em 35% no prédio. Porque as pessoas não fazem mais a barba com a torneira aberta. Mas como todo mundo paga, fica para todo mundo de quem se compromete a economizar. A ideia do rateio é que você faça de tal forma que o usuário, o gestor de cada os serviços da companhia se sinta motivado a economizar, que ele veja vantagem em economizar. É o tal do custeio ABC, que raramente pessoas lembram dele. Ele já teve mais em discussão, ultimamente anda meio esquecidinho, coitado. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa, 2 produtos. Produto A, produto B. E eu tenho que dividir os custos fixos e variáveis indiretos. Então eu tenho lá, por exemplo, aluguel. Eu tenho o departamento de recursos humanos e eu tenho contabilidade. Só para a gente não se estender demais. Como é que eu poderia estar fazendo o rateio do aluguel? O que provoca esse gasto? O tamanho da área? O espaço ocupado? Então vamos dividir por metro quadrado. Departamento de Recursos Humanos. O que demanda o Departamento de Recursos Humanos? Bom, 2 coisas. Quantidade de funcionários e o turnover. Porque eu posso ter pouco funcionário, mas se eu tenho muito turnover, acaba exigindo demais do RH também. Então o RH vamos deixar assim, número de funcionários vezes o turnover. Bom, a contabilidade tanto faz contabilizar uma nota de R$1 como uma nota de R$1.000. Então vamos ratear a contabilidade pela quantidade de notas fiscais emitidas para cada um dos produtos. Gente, o que eu fiz aqui até agora? Primeiro detalhei ao máximo os custos. Não existe um rateio igual para tudo. Você tem que ver para cada linha do seu custo o que provoca aquele gasto. Depois eu propus um critério de rateio para cada um. E terceiro que você vai ter que fazer é buscar a concordância de todos os stakeholders, os gestores, para esse critério. Critério bom é aquele critério que todo mundo concorda. Se alguém da equipe não acha aquele critério bom, não vai funcionar. Você tem que vender. A gente que é da área financeira tende à arrogância. Porque nós temos o número e a lógica a favor. Então a gente sempre quer impor as coisas. Né? Quer, de alguma forma, dizer, olha, a regra a partir de hoje é essa. E por essa mania de querer impor as coisas, as ideias ficam mal vendidas. Por exemplo, quando nos anos 70, final dos anos 70, 80, começo dos anos 80, criaram o centro de custos, foi mal vendida a ideia. O que aconteceu? Começaram a achar que centro de custos era para controlar xerox. Nunca foi para controlar xerox. O centro de custo era para ver quanto custava cada etapa do processo. Mas aí as pessoas acabavam não sabendo para que servia e não usava direito. Eu fui de uma empresa que tentou implantar, na empresa de serviços, que tentou implantar o timesheet. Então, todo final do dia, você tinha que relacionar lá o que você dedicou de tempo para cada um dos clientes. Na prática, o que acabou acontecendo? A pessoa já estava com o paletó na mão,
falava, ei, não preenchi o timesheet. Ia lá, punha tantas horas para um, tantas horas para outro. E não é que dava sempre 8 horas. Ou gente disciplinada, né? Todo dia trabalhava exatamente 8 horas. Ninguém trabalhava 7 horas e meia, nem 12. Era sempre 8 horas. Por quê? Porque foi mal vendido. O objetivo não era fiscalizar se ele estava mesmo se dedicando à empresa 8 horas por dia. O objetivo é saber quanto custava cada cliente. Mas foi mal vendido. Então tem que vender a ideia. Todos os gestores têm que concordar com esse critério. Bom, então vamos imaginar que eu tenho aqui no prédio 200 metros quadrados. Esse aqui ocupa 70 metros. Esse ocupa 80 metros. 70 com 80 são 150. O que eu faço com 50 ociosos? Distribuir para o A e para o B? Ora, mas eu disse para ele economizar espaço, reduzir a área ocupada, e quando reduz eu devolvo para ele o ocioso. Não. Sabe o que você faz? Cria aqui uma coluna do não alocado. Para não chamar de ocioso, a gente politicamente chama de não alocado, que é a área ociosa. Gente, você só combate custos ou despesas que você conhece o valor. Se eu disser para você, olha, se todos os dias você tirar os aparelhos da tomada, não deixar nada stand-by, você vai economizar R$1,20 no mês. Provavelmente você não vai se ocupar disso. Mas se eu falar que custa R$80 por mês, talvez você já comece a reavaliar, né? Se deve desligar da tomada ou não. Aqui eu não estou dizendo que está errado em ter ociosidade. Eu estou dizendo quanto custa essa ociosidade. Muitas vezes a diretoria teve uma razão lógica para ter aquela área ociosa. Uma recepção suntuosa, uma sala de reuniões grande, bonita, que cabe 50 pessoas, parece reunião ministerial, nunca teve 50 pessoas na reunião, vai ter lugar para 50 pessoas. Por quê? Porque ele quer impressionar o banqueiro, o fornecedor, o cliente. Tá bom, mas ele tem que saber quanto isso custa. Essa ociosidade tem que estar bem clara para ele. Ou até, quem sabe, ele tem planos para ocupar aquela área, quer lançar um produto novo, um novo departamento, enfim, ele que sabe. Mas eu estou dizendo para ele quanto ele custa. E estou dizendo para o gestor de A e para o gestor de B que se ele racionalizar o espaço que ele usa, ele vai pagar menos de aluguel. Vai ser atribuído a ele menos aluguel. Eu estou dizendo para ele que se ele racionalizar a equipe da unidade dele e ter menos turnover, ele vai pagar menos honorários para RH. Se ele otimizar os lotes de pedido, ele vai pagar menos para a contabilidade. Quer dizer, eu estou levando todos eles a economizar. Esse não é o objetivo. O rateio não é para castigar ninguém. O rateio, muitas vezes, acaba desestimulando o gestor. Há pouco tempo eu estava conversando com o gerente na minha conta, no banco. Ele foi até antiético, porque ele começou a se queixar do banco para mim, que sou cliente. Começou a falar, estão dizendo que a minha agência aqui não dá lucro, mas também tem um rateio aqui que eu nem sei de onde vem, que é lá da matriz. Para que fazer esse rateio se ele não sabe para que serve, ele não tem condições de interferir, ele só serve para desestimulá-lo. Quer dizer, não precisa, se não é para ter um benefício, para que você vai fazer? Aqui não, eu estou passando uma mensagem clara para ele, que está na mão dele reduzir o custo de cada linha. Agora, imaginem por um instante como é que eu poderia fazer o rateio da diretoria. De quanto custa a diretoria? Você já pensou de alguma maneira? O gestor de cada área pode interferir nisso? Vamos pensar numa rede conhecida, uma Casas Bahia. O superintendente do Nordeste, ele pode chegar e falar assim, olha, vamos tirar o carro da diretoria, cortar a secretária, cortar as viagens da diretoria. Ele pode fazer isso? Não, né?
Então você vai fazer o rateio do quanto você gasta com a diretoria para ele, para quê? Que benefício você vai ter em que ele veja quanto custa a diretoria? Só para ele lembrar que ele ganha pouco? Não faça, deixa tudo lá no aplicável. O superintendente das Casas do Bahia, lá do Nordeste, pode falar, eu não quero mais que patrocine determinado programa da Globo, Faustão, vai ver? Não, então por que eu vou ratear o marketing? Não vai ratear, deixa lá. Não vai te servir para nada. Não vai te beneficiar em absolutamente nada, porque ele não pode interferir naquilo. Deixa no não alocável. Ele não pode interferir? Então, para que saber? Aliás, às vezes é preferível que ele nem saiba. Agora, se tem um marketing local, que ele participa da decisão, que ele pode dizer que quer ou não quer, aí sim, aí vamos lá, vamos alocar na unidade dele, aí passa até a ser um gasto direto, né? Porque é daquela região, está beneficiando aquela região. Agora o indireto, que é feito para a corporação inteira, ele não pode interferir naquilo, não sabe para que serve, ele não consegue medir quanto que aquilo beneficiou as vendas ou não. Quer dizer, por que você vai estar rateando isso? Não vai servir para nada. A gente já tem muito pouco tempo para fazer o que é necessário. Fazer rateio por rateio, não precisa ratear 100%, eu posso deixar uma parte do rateio para não alocar, para a diretoria. E eu não estou dizendo em nenhum momento que a diretoria está errada. Eu estou dizendo para quanto custa ter aquela área ociosa. Quanto custa ter parte do RH, da contabilidade ociosa. De repente ele sabe. De repente ele tem planos para aquilo. Não estou entrando no mérito se você deve ter uma recepção suntuosa, uma sala de reuniões suntuosa. Eu estou dizendo quanto custa. Agora, cuidado com essa história de cortar custos. Eu prefiro sempre dizer melhorar os custos. Cortar custo é um perigo. Quando você começa a implantar esse tipo de coisa, tem que estar muito bem vendida a ideia que não é para ele não usar o RH, não é para ele não usar a contabilidade, não é para ele não usar o jurídico, é para ele usar com racionalidade. Uma vez eu participei da implantação disso numa empresa e uma determinada filial achou que era uma boa economizar no jurídico. Então ele começou a dar Ctrl+C, Ctrl+V nos contratos, ao invés de consultar o jurídico. Não preciso nem dizer o que aconteceu. Claro que estourou o problema lá na frente. É para usar. Só que cada departamento vira o prestador de serviço dos demais. E você só vai pagar por aquilo que você usar. E usar com racionalidade. Não é para ligar para o RH a cada 5 minutos perguntando bobagem. Não é para ligar para o jurídico perguntando o que você já perguntou semana passada. Mas é para usar o jurídico toda vez que tiver um contrato diferente, é para usar o RH toda vez que tiver um problema de gestão de pessoas. É sempre útil você necessário você usar as demais áreas, por isso que elas existem. Mas usar com racionalidade. Não é para não usar. Né? Só para economizar. A partir de hoje eu não vou mais beber água, não vou mais tomar banho para salvar o planeta. Não é assim que você vai resolver o problema do seu planeta. Né? Mas do jeito que eu estou falando aqui, parece que só tem notícia boa, né? Que isso aqui é uma moleza, a partir de amanhã eu já vou começar a fazer. Gente, qual é a grande dificuldade disso? Primeiro, você chegar num consenso quanto ao driver. Isso que eu chamo de driver, aquele que promove o gasto. É muito difícil chegar nesse consenso, porque cada um quer puxar a sardinha para sua brasa. Aliás, eu nunca sei se é puxar a brasa para sua sardinha ou a sardinha para sua brasa, mas enfim, o cara sempre quer ver o que é mais interessante para ele. Precisa esgotar muito esse assunto, é muito desgastante e tal. Aliás, eu recomendo sempre que não tente começar tudo de uma vez. Implante o aluguel, rateio do aluguel por um critério, depois implante RH, depois contabilidade, para as pessoas assimilarem esse critério novo. Né?
Qual é o grande problema, então? O grande problema é político. Porque você tira todo mundo da zona de conforto. Aquele cara que fazia o rateio linear, ou seja, era metade para cada um, ele estava na zona de conforto. Porque ele não tinha responsabilidade sobre aquele gasto. Era um gasto que, como o meu gerente do banco falou, ele nem sabia o que era aquilo. Né? Não era problema dele. Se a arte tinha área ociosa, se não tinha, se a sala dele tinha 1.000 metros quadrados, não era problema dele. Agora é. Agora ele sabe que se ele quiser melhorar o resultado da unidade dele, basta ele racionalizar o uso do espaço. Basta ele racionar o uso de RH, de contabilidade, assim por diante. Então passou a ser responsabilidade dele. Mais que isso, você tira a diretoria da zona de conforto. Você está mostrando para eles todo mês quanto custa aquela área ociosa. Sem entrar no mérito, volto a falar, se está certo ou se está errado ter aquela área ociosa. De repente o cara está certo em ter, tem boas razões para ter aquela área ociosa. Mas todo mês você vai estar mostrando para ele quanto custa aqueles 50 metros quadrados que você não consegue usar para ninguém. Agora, um outro perigo que você corre é as pessoas começarem a não usar os recursos da empresa. Então, por exemplo, como que eu posso fazer o rateio da sala de reuniões? Eu vou botar uma menina na recepção, controlando a hora que cada um entra e sai para marcar o tempo. Não, vamos ser mais modernos, vou pôr uma catraca, uma fechadura eletrônica, ele passa o crachá, quando começar a usar, quando terminar a reunião, e vou medir o tempo gasto. Não está saindo mais caro o controle do que a economia? Imagina você contratar uma pessoa para controlar clipes. Não tem que controlar tudo, não. Deixa. Tem coisa que é para deixar rolar. Até porque se você começa a controlar o uso da sala de reuniões, você corre o risco do cara começar a discutir os problemas da companhia no cafezinho do outro lado da rua. Outro dia eu estava aqui na Doc Lobo, próximo a Paulista, entre um compromisso e outro, parei para tomar um café, e tinha dois caras conversando, pena que eu não sou concorrente deles, porque eles estavam falando tudo sobre a empresa. Né? Então você cai num problema de confidencialidade, como caiu num erro aquele cara que não usou o jurídico. Não é cortar custos, é você dizer quantas coisas custam, e tem coisas que não é para controlar mesmo, como uma sala de reuniões. Deixa lá como não aplicável. Então, primeiro você tirou os gerentes da zona de conforto. Depois você tirou a diretoria da zona de conforto. Quando você apresentar a ideia de custeio ABC, todo mundo vai falar, nossa, que legal. Mas no fundo todo mundo vai torcer contra. Então um pré-requisito importante é que você tenha uma equipe altamente técnica. Porque no primeiro erro, o primeiro número equivocado que precisar retificar, alguém vai falar, tá vendo? Isso funciona só na teoria. Na prática, já tiveram que retificar o número. Então você precisa ter uma equipe muito bem formada. Por isso que eu disse que é importante que você faça um de cada vez e vai implantando, até para o seu aprendizado. Uma equipe muito técnica. O problema é que hoje a gente tem falta de pessoal na área contábil. Né? Vocês que estão aí do outro lado, conhecem alguém que não vê a hora de prestar vestibular para contábeis? Eu não conheço ninguém. Né? Eu conheço gente que quer fazer jornalismo, medicina, engenharia, coisas que dão mais glamour. Contabilidade cada vez mais escassa. Sobram vagas em algumas escolas aí de contabilidade. Então, você precisa ter uma equipe muito bem montada para evitar principalmente no início e o conflito que você vai ter tanto na implantação dos drivers, a escolha dos drivers, como depois você está tirando todo mundo da zona de conforto. Isso vai te dar sempre uma lupa no teu processo. Tá, e que vantagem então eu levo? Eu estou tendo esse trabalho todo para quê? Gente, o efeito na redução dos custos é imediato, é muito rápido.
que aquele cara que usava uma sala de 1.000 metros quadrados já não vai mais usar. As pessoas começam já de imediato buscar racionalidade. Aliás, no primeiro momento vai aumentar muito aquilo não alocado. Porque as pessoas vão procurar rapidamente redesenhar seus processos, rapidamente redesenhar o seu contato com as demais áreas, tal, para poder dar uma racionalidade e, portanto, consumir menos. Então, quando todo mundo vê vantagem em economizar, todo mundo, a economia total da empresa é grande. Se você continuar com o rateio meio a meio, proporcional ao faturamento, acomodando politicamente, não vai te servir para nada. Não vai ter utilidade absolutamente nenhuma você fazer o rateio. A não ser ter mais trabalho, ter mais aborrecimentos, deixar as pessoas nervosas. E o que não dá para ele interferir, o curso de diretoria, o marketing, não faz o rateio. Deixa só aquilo que o gestor pode mexer. Né? Mas eu garanto para vocês que as empresas que implantam o custeio ABC têm grandes resultados, têm uma economia muito grande, muito rápida. Né? Bom, claro, hoje era só um apanhado geral. Se vocês quiserem mais detalhes, eu convido vocês a entrar no nosso lead lá. E ali vocês vão ter mais detalhes, mais discussões, além do próprio custeio ABC. Ok? Obrigado por hoje.